A paz do Senhor a todos, quero saudar a todos com a paz do Senhor e um bom dia, que Deus abençoe a cada um. Nesta manhã vamos fazer uma rápida oração e pedir a Deus as suas bênçãos sobre nossas vidas, né? Senhor Deus e Pai, neste momento te dou graça, te rendo, Senhor, na tua presença a minha vida, a vida dos meus familiares, a vida da minha esposa, dos meus filhos, te entrego em tuas mãos. Já te peço perdão pelas minhas falhas e meus pecados, Pai. No nome de Jesus também eu te peço, Senhor, nesta manhã. Peço que o Senhor envie, Pai, milícias de anjos, Senhor, para adentrar as casas dos teus familiares, dos teus servos. Pai, em nome de Jesus. Se há uma pessoa enferma nesta manhã, Senhor, eu quero, Senhor, aqui em nome de Jesus, já acreditar que o Senhor, meu Pai, está operando, Senhor, com sinais, prodígios e maravilha. Pai, se há algo, Senhor, que está tirando, meu Pai, dos teus servos esta manhã, Senhor, a sua alegria, Senhor da glória, o seu desejo de viver. Esta manhã eu te peço, Pai, visita essa pessoa, visita essa família, entra dentro dessa casa, Pai, com salvação, com cura, com libertação, Senhor, na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha desfazer tudo aquilo, Pai, que esteja arquitetado contra a nossa vida, tudo aquilo que não seja do seu agrado, Pai, em nome de Jesus. Também me dá direção sobre essa rápida palavra que eu trarei esta manhã, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã quero trazer-nos aqui uma reflexão da parte de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo de número 6. O versículo 1, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, em Romanos capítulo 6, Paulo vai falar aos irmãos ali a respeito, aleluia, da graça, aleluia, porque existia na igreja de Roma, ali no meio dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, algumas pessoas que estavam querendo ou insinuando que o pecado fazia com que a graça de Deus superabundasse na vida deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós vemos na epígrafe desse texto, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, né? Louvado seja Deus. Como se alguém estivesse dizendo, né, que agora nós temos a graça de Deus, então tudo o que nós fizermos não vai nos causar nenhum dano, né? Louvado seja Deus. Mas nós vemos aqui, pelo contrário, que Paulo vai dizer, que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado? Aleluia, né? Paulo faz uma pergunta no versículo 1, que diremos, pois? Pergunta: permaneceremos nós no pecado, para que a graça de Deus, aleluia, seja mais abundante na nossa vida? Louvado seja Deus. Aí Paulo diz: de maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que aceitamos a Jesus, que servimos a Cristo, nós fomos crucificados com Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agora somos nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele já não faz mais parte da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Já quero aqui dizer que eu não estou aqui dizendo que nós não temos pecados, pois a minha Bíblia diz que se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, João vai dizer que
Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Cristo mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Todo homem, toda mulher, louvado seja Deus, somos pecadores. Mas agora nós somos pessoas renovadas com a graça de Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Antes nós éramos pecadores, mas fora do plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, nessa mesma epístola, nessa mesma carta, Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 3, no versículo de número 23, louvado seja Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem pecado e ele está afastado da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você me pergunte nessa manhã, ou nessa tarde, ou nesta noite, não sei quando você vai ouvir este vídeo. Mas, irmão Carlos, então, como é que nós poderemos viver, louvado seja Deus, uma vida, aleluia, aqui na terra, bendito seja o nome do Senhor, sem nenhuma condenação, louvado seja Deus. Quando você dá um passo para Jesus Cristo, quando você reconhece diante dos homens que você necessita, aleluia, da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus, então nós passamos a viver uma vida, louvado seja Deus, nesta terra, uma vida, louvado seja Deus, com Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. A palavra para pecado aqui no grego, que Paulo vai se referir aqui aos irmãos, louvado seja Deus, é hamatias, que significa transgressão, praticar o mal, louvado seja Deus, porque, aleluia, praticar o mal, pecar contra Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, então nós estamos pecando contra Deus. E o que é pecar contra Deus, irmão Carlinhos? É quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez perguntaram para Jesus, ali em João capítulo 9, a respeito de um homem que tinha nascido cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Jesus, olhando para os discípulos, disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Aleluia! Ele nasceu nessas condições para que a glória de Deus, para que o poder de Deus, para que a majestade de Deus, para que a misericórdia de Deus, para que o amor de Deus se manifeste na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque naquela época havia um costume, um conceito lá no meio do povo, que todo aquele que nascia com um defeito é porque tinha acontecido algum tipo de pecado, alguma transgressão no meio da família, mas naquele momento não tinha sido. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua dizendo no versículo número 3, e não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra batismo, como nós vemos aqui em Romanos capítulo número 6, ela significa morte. Louvado seja Deus. Aleluia. Existe pelo menos aí dois tipos de morte. Existe a morte espiritual, que foi aquela morte a qual Adão e Eva recaiu sobre eles após o pecado ali no Éden. A Bíblia nos diz que Adão e Eva, quando pecaram, eles trouxeram em sua vida a morte espiritual, afastaram a presença de Deus das suas vidas. E existe a morte física, louvado seja Deus, a qual todo homem, toda mulher um dia passará, louvado seja Deus, pela morte natural, a morte física, né? A morte espiritual todos já vivemos, né? Louvado seja Deus. Eu digo todos aqui, mas todos são aqueles agora que não servem a Cristo, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que aceitam a Cristo já ressuscitaram com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Antes nós éramos mortos espirituais, afastados, destituídos da glória de Deus. Mas hoje, nós crentes aqui, hoje nós fazemos parte, louvado seja Deus, de um povo que tem uma promessa de morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo número 4, Paulo vai dizer as seguintes palavras: de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim
andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória seja dado a Deus. O crente, irmão, a pessoa, o homem ou a mulher, quando aceita Jesus, aquilo que ele era, louvado seja Deus, é sepultado, bendito seja o nome do Senhor. E agora ele ressuscita uma nova criatura, transformado em Cristo Jesus. Agora ele é renovado pela graça de Deus, pela presença de Deus na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. Em Romanos, capítulo de número 7, versículo 4, Paulo diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais, aleluia, douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, antes nós dávamos fruto para o mundo, antes nós dávamos frutos para o inimigo, louvado seja Deus. Hoje nós damos frutos, hoje nós frutificamos para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para todo o sempre, aleluia. Porque o corpo do pecado, irmão, aleluia, ele já foi desfeito, aleluia, pela graça de Deus. O corpo do pecado, aquele mal a qual antes, em outrora, reinava sobre nossa vida, ele não reina mais, porque a graça de Deus não permite com que o mal venha, louvado seja Deus, nos dominar, porque agora nós somos libertos para a glória de Deus. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado, louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa que morre, ela não é imputado mais a ela nem um erro, nem um mal que venha se suceder no mundo, porque essa pessoa não existe mais nessa esfera terrena, né? Que morreu, foi sepultado. É assim que Paulo trata nessa carta com os irmãos que já servem a Cristo, né? Mortos, sepultados, louvados, porque aqueles que está morto está justificado do pecado, louvado seja o nome do Senhor. Justificados do pecado, né? Nós agora somos mortos para o mundo e somos vivos para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Bendito seja o nome do Senhor, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, louvado seja o nome do Senhor. A morte não mais terá domínio sobre ele, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar da tua graça, louvado seja Deus, e que nós venhamos pedir a Deus todos os dias, para que nós possamos saber nos desviar dos males que vêm sobre nossas vidas, né? Bendito seja o nome do Senhor. Na carta a qual Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, louvado seja o nome do Senhor, no seu versículo, no seu capítulo número 2, no seu versículo 19, e no versículo 19 diz-nos assim: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Aleluia. Nós que estamos em Cristo não vivemos mais as obras da lei. Agora nós fazemos as obras da graça, louvado seja o nome do Senhor. Apesar que ainda muitas pessoas ainda vivem ainda debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo da lei, bendito seja o nome do Senhor, escravizados por rudimentos, aleluia, rudimentos humanos, rudimentos a qual esses não agradam mais a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta manhã nós viemos dar graças a Deus por mais este dia. Peço aos irmãos aí, os meus amados ouvintes e inscritos, já quero agradecer por muitos irmãos estão se inscrevendo aí, muitas pessoas com certeza visitantes também que não são crentes estão se inscrevendo, creio eu. Quero agradecer por mais de 70 inscritos que eu já tenho no meu canal, para a glória de Deus. Creio eu que alcançarei mais, para que meu canal venha a ser monetizado, para que eu possa
começar a fazer alguns vídeos diretamente ao vivo sem ser gravado. Louvado seja o nome do Senhor. Pois se inscrevam, abençoe este canal, deixe seu comentário, deixe seu amém, ore por mim, para que Deus me dê da tua graça e da tua palavra. E compartilhem ao máximo que você puder este vídeo. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas vezes nós traemos mensagem aqui que é um pouco aos olhos e aos ouvidos de muitas pessoas não agrada, mas é assim mesmo, é a palavra de Deus. Aleluia. Para que a graça venha abundar em nós, nós temos que nos afastar do pecado, não é permanecer no pecado. Glória a Deus, porque aonde o pecado reinou, a Bíblia diz que superabundou a graça. Então, se a graça de Deus superabundou, então se não pode haver mais vitória e nem, aleluia, influência do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. E faço mais um pedido, mais uma vez, reforço aqui nesta manhã. Se inscrevam e compartilhem esta mensagem. E se inscreva neste canal, deixe seu comentário, o seu gostei, o seu like aí, espalhe e propague a mensagem do Senhor para a glória de Deus e crescimento do reino de Deus. Amém?